Boa tarde, sejam todos bem-vindos, os presentes e os nossos amigos que nos veem pela internet. A casa oferece palestras e passes todos os dias. Informações sobre o tema, os horários, tudo nós temos no portal, ali no mural, e também na internet, no nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. O plantão de atendimento é feito sempre meia hora antes de todas as palestras, e o passe à distância é bom para que nós possamos receber. É importante passar pelo plantão e pedir o cartão à distância para que possa ser atendido na hora do passe. Às sextas-feiras, nós temos às 20 horas e 5 minutos. Por que 20 horas e 5 minutos? Por que não 20 horas? Por causa da dificuldade de estacionamento. Então, eles dão esses 5 minutinhos a mais, justamente que é para a pessoa poder chegar com mais tranquilidade. Estacionar o carro, tudo. Então, nós temos às sextas-feiras grupo de atendimento espiritual e de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. Caso a pessoa que esteja com este problema de dependência química não possa vir, o familiar pode vir, passar pelo plantão, conversar com a Sandra e recebe o tratamento. Na realidade, não é uma cura, é um apoio, um grupo de apoio. Por isso que a pessoa da família pode participar para que possa fazer a vibração e o tratamento à distância para a pessoa necessitada. Nós agradecemos a todos os que colaboram com as nossas cestas básicas para as 80 famílias assistidas. E nós agradecemos, mas nós somos eternos pedintes. Aqueles que puderem, né, ajudar com alimentos não perecíveis, nós agradecemos mais ainda. Então, para as cestas básicas, para o mês de outubro, nós estamos precisando de arroz, leite em pó, óleo, açúcar, macarrão. Nós precisamos muito da ajuda de todos, para que nós possamos compor as cestas básicas, né? Então, depois dos avisos, tem também todo sábado, importante comentar que todo sábado existe a entrega de lanches nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Então, a partir das 17 horas, o grupo se reúne aqui, preparam, né? Os lanches, a bebida toda que vai levar, o leite, seja refrigerante, e às 18 horas saem para fazer a entrega desses lanches. Então, depois desses avisos, é o momento de nós nos harmonizarmos e, unindo os nossos corações, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Pai querido, nós agradecemos a oportunidade que nos é apresentada para darmos continuidade ao estudo e ao aprendizado da doutrina espírita. Pedimos a Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Muito obrigada, Senhor. E nós, neste momento, vamos envolvendo com carinho o nosso companheiro Sérgio, que fará a exposição da tarde, que nós possamos aproveitar ao máximo o que vai ser comentado, conversado na tarde de hoje, e ele vai falar sobre a educação. É Momento Espírita, né? É um texto da redação Momento Espírita. Que você seja bastante feliz, Sérgio.
Não cabe. Tem um espacinho. Boa tarde a todos. É com grande prazer que mais uma vez nos encontramos aqui nesta casa para podermos professar os ensinamentos do Mestre, que ele nos trouxe há mais de 2000 anos, né, e que foram passados por tantos outros instrutores, tantos outros professores que vieram depois dele e tentaram passar a sua mensagem, tentaram ensinar a todos nós que somos eternos aprendizes os ensinamentos que ele veio trazer para todos nós, e que depois de 2000 anos ainda nós continuamos aprendendo e continuamos ainda errando, e sucessivamente errando, aprendendo, errando e assim pela frente. Quantas vezes será necessário, né, a nossa educação? Quantas vezes será necessário nós estarmos aqui nesse planeta para que a gente possa estar aprendendo, nos educando, né, para que a gente não tenha mais a necessidade de estarmos retornando a esse planeta? Quantas vezes será necessário? Então, o tema de hoje ele não é fácil, né? Vou falar sobre alguma coisa sobre educação. E já de antemão, já se tiver algum instrutor aqui, um educador aqui dentro, por favor, se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor que me corrija. O tema não é fácil. Todos nós sabemos, né, que hoje, até mesmo hoje, a nossa política, hoje o nosso presidente atual, ele está querendo entrar nesse campo da educação, e a gente já está vendo os prenúncios daquilo que foi dito, já as polêmicas que já foram levantadas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas, muito cuidado com as coisas que nós vamos dizer, porque às vezes afeta algumas pessoas e o entendimento das pessoas. Por isso que a gente fala, o Espiritismo é necessário no mínimo 20 anos de aprendizado. Desculpa, no mínimo 10 anos de aprendizado. Isso foi publicado na revista Veja. Tá? Então, no mínimo 10 anos de entendimento e conhecimento para que a gente possa botar esses entendimentos, esse pouco conhecimento que nós temos na prática para aquelas pessoas que vão se instruir com nós. Então, quer dizer, o caminho é longo. A Rita sabe disso, nós estamos indo uma caminhada a longo tempo em cima disso daí. Ela é uma educadora, né? Não é professora? Expositora, né? Então, nós sabemos a dificuldade que nós temos com relação a certas coisas, a certos textos, e a dificuldade que as pessoas têm, às vezes, em compreender certas coisas. Então, é preciso a pessoa ler muito, entender, porque o Espiritismo ele tem que ter a mente aberta para que a gente possa entender e compreender da melhor forma possível. Assim como Jesus ele explicava os seus ensinamentos através de parábolas, que muitos deixavam de entender, conhecer o que ele queria dizer, e ficavam, às vezes, até estupefatos com as coisas que ele falava. Imagine as pessoas que não compreendem o Espiritismo, que vêm de outras religiões e que acham certas coisas absurdas. Então, o entendimento do fato do espírito em si, da existência espiritual, da vida pós-morte, isso daí complica muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não conseguem absorver isso. Então, o conhecimento, o entendimento, a explanação, a colocação do assunto em si é uma boa forma da gente estar explicando esses ensinamentos. Então, nós vamos começar o tema de hoje com o capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Nada melhor do que Allan Kardec para nos ensinar isso aqui, que ele foi um dos maiores educadores que teve na face da Terra. Nada mais do que a pessoa que educou, que teve esse conhecimento, que teve essa prática da educação, principalmente das crianças, né, a pedagogia em si, para nos ensinarmos a respeito de alguma coisa da que a gente quer colocar sobre educação. Depois nós vamos entrar em alguma coisa, um livrinho um pouquinho mais difícil de se ler, um pouquinho mais difícil de compreender, que é o do Leon Denis, né, que é Depois da Morte. Né, se as pessoas reclamam que o nosso presidente fala muito em mesóclise, né? Vocês já ouviram falar em mesóclise? Aí pauta essa palavra, né? Em português voltou toda a mesóclise. O livro do Leon Denis é recheado em mesóclises. Para quem gosta e quiser praticar, está aí um exemplo excelente. Eu acredito que até o presidente acho que até leu algumas coisas para se basear nos textos que ele fala. Tá? Então, a questão 208 do capítulo Pluralidade das Existências. Então, o nosso tema ele começa. O espírito dos pais não exerce influência sobre a dos filhos após o nascimento? Resposta. Sim e muito. Pois, como dissemos, os espíritos devem concorrer para o mútuo progresso. Ou seja, ambos estão aprendendo. Pois bem,
Os espíritos dos pais têm como missão desenvolver a dos filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão considerados culpados. Então, é uma grave questão. Se nós falharmos, somos culpados. Então, é uma responsabilidade gigantesca que nós temos para com a educação dos nossos próprios filhos, das crianças, daqueles que convivem com nós, nossos sobrinhos, nossos netos, bisnetos, né, as pessoas que estão conosco no nosso dia a dia. Não necessariamente de nossa família, mas aqueles que convivem com nós, que se tornam famílias até espirituais, pela afinidade, pela atenção de estarmos com todos nós. Então, a questão é a observação de tudo que nos envolve, de tudo aquilo que está ao nosso redor, de todos os acontecimentos. A nossa atenção, por sermos um pouco mais velhos do que eles, que são crianças, para com as coisas que acontecem. Às vezes, uma questão de segundos em que nós desviamos os nossos olhares é onde acontece alguma coisa para com os nossos pequeninos. Então, esse é o nosso medo, essa é a nossa preocupação. Então, todos nós já ouvimos falar sempre aquela questão, 24 horas com os olhos abertos em cima de todos os pequenos. Então, é um fato, né? Então, nós temos que observar dessas melhores formas possíveis para que a gente não possa falhar e a gente depois não possa ser questionado ou então ser cobrado com relação a isso. Na redação do texto, na educação, do livro Leon Denis, Após a Morte, ele fala que pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Ou seja, através do ensinamento, nós conseguimos evoluir espiritualmente, através do conhecimento, da prática de colocá-la em si, de nós para com o outrem, nós conseguimos evoluir nós mesmos e a todos aqueles que necessitam dessa evolução. Para uma sociedade nova, são necessários homens novos. Por isso, a educação, desde a infância, é de importância capital. Na base, basta providenciar a instrução da criança. Ela deve aprender a se conduzir como consciente e racional. Ou seja, nós vamos dar os primeiros passos para que ela possa compreender a situação que ela vai começar a entrar no sistema humano, na convivência do ser humano no nosso dia a dia. Nós vamos dar os primeiros passos para que essa criança possa entender o significado dela estar aqui, o porquê dela estar aqui. Isso é tão necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado não só pela luta material, mas principalmente para a luta moral. Para despertar na criança as primeiras aspirações ao bem, para corrigir um caráter difícil, são precisos, por vezes, a perseverança, a firmeza, uma ternura que somente o coração de um pai ou de uma mãe pode fazer. Então, quantas das vezes nós nos entregamos ou nos deixamos levar pela preguiça ou pela desatenção? Quantas vezes os pais, nós estamos vendo hoje aí, que deixam as crianças assistindo televisão o dia inteiro, sem saber o que eles estão vendo ou o que eles estão assistindo, né? Então, existe a necessidade dessa perseverança para com a educação, para com o cuidado da criança. O ensinamento religioso para as crianças é importantíssimo. Tá? A importância dos pais nesse processo. O que nós devemos fazer com relação a essa situação quando nós temos crianças difíceis dentro da nossa casa? Então, tem uma das questões aqui que ele pergunta: por que pais bons e virtuosos têm filhos de mau natureza e perversa? Ou seja, por que boas qualidades dos pais não atraem sempre pela sintonia bons espíritos como filhos? Aí está uma questão interessante. Tá? Um mau espírito pode pedir bons pais na esperança de que seus conselhos o conduzam a uma vida melhor e muitas vezes Deus o atende. Então, às vezes, a gente acha, poxa vida, a minha família é isso, minha família é aquilo, eu tenho pessoas boas na minha família que são compreensivas, que são calmas, tranquilas, e vieram para mim esses filhos, né, esses filhos que não me entendem, que não me compreendem, não têm a mesma sintonia que eu. Como que eu devo fazer para educá-los? Quantos pais não se perguntam, ou se passam por essa situação e perguntam por que disso? Né? Por que me foi dado esse fardo, sendo que às vezes eu não tenho condições de aplicar o meu ensinamento, ou então a pessoa ela não quer entender a situação.
por que disso às vezes é colocado? Então ele responde aqui, que às vezes maus espíritos eles pedem para que se deem bons pais, para que esses pais possam educá-lo da melhor forma possível. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que se a gente não falhar, a gente depois seja culpado com essas falhas. E por que culpar? Como nós somos culpados se às vezes a falha não está em nós mesmos, então está na diversidade desses espíritos? Todos nós sabemos que essas crianças, elas não são crianças espiritualmente. Fisicamente sim, mas espiritualmente não são. Às vezes são até mais velhos do que nós. São espíritos até mais antigos do que nós. Então nos foi dada essa presença, dada essa oportunidade para que a gente possa expor o nosso trabalho da melhor forma possível e educar essas crianças da melhor forma possível. Se falharmos, nós devemos nos culpar por isso? O que vocês acham disso daí? Né? É um questionamento que depois a gente pode botar, né? A gente pode botar aqui nas perguntas. Né? O que nós podemos encarar como nós culparmos por isso? Né? Se às vezes essas crianças elas são endurecidas, elas são espíritos endurecidos que às vezes não compreendem e ainda não chegou ainda a época deles compreenderem isso daí. Então o culpar nesse sentido ele é meio restrito com relação a esse ponto. Então a educação religiosa ela é de fundamental importância para todos os pais. Todos nós vimos hoje que a televisão ela tem uma grande influência na criançada. Né? Não só a televisão, como os meios de comunicação hoje estão adentrando os lares hoje e tomando conta de tudo. Né? Quantas pessoas aqui, várias vezes nós já dissemos isso, em várias palestras nós já falamos isso, quantas famílias perdem tempo em WhatsApp, quantas pessoas perdem várias horas do dia em Facebook e essas redes sociais e às vezes esquecem de cuidar dos seus filhos e às vezes até os próprios filhos estão lá vendo também, os pais estão lá sentados do lado deles vendo e a comunicação entre eles às vezes nem existe. Às vezes tem uma pessoa sentada no sofá e o outro passa um WhatsApp para o outro responder do outro lado. Tá? Isso existe, pessoal. Tá? A gente acha engraçado, mas existe. Tá? Dentro da própria casa, ou até dentro do próprio cômodo da casa, as pessoas passam mensagens através do celular para se comunicar dentro das pessoas. Onde é que está a comunicação nesta hora? Onde é que está a educação nessa hora? Os pais estão falhando, nós estamos falhando? O que está acontecendo? Nós já nos colocamos a mão no pensamento, na cabeça, e falamos onde nós estamos falhando. Ou, quantas vezes nós fizemos essa pergunta? Ou nenhuma vez nós fizemos essa pergunta e nos deixamos levar pelas coisas que estão acontecendo. Né? Então, aí, mais uma vez, nos tornarmos culpados por deixarmos acontecer as coisas. Então, qual o pai que chega e senta com o filho para conversar a respeito de religiosidade? A importância da religiosidade, a importância de nós que somos espíritas, que conhecemos o meio, de se fazer evangelho dentro do próprio lar. Qual a importância disso? A importância de nós fazermos o evangelho dentro da nossa própria casa é, a partir desse momento, nós já temos esse convívio com a nossa família, nos atraímos um para com o outro, nós conseguimos colocar as nossas mentes, os nossos pensamentos em sintonia um com o outro. Então, quando nós colocamos essa sintonia, colocamos esses pensamentos em ordem dentro da nossa própria família, esse entendimento mútuo, através da oração, através do conhecimento, através da religiosidade dentro da nossa casa, o evangelho em si ele já está fazendo uma purificação dentro da nossa casa, todos nós sabemos disso. Né? Ele já traz essa harmonia para dentro de nós. Então, muitas crianças elas trazem dentro de si conhecimentos ou perguntas que elas querem saber, elas querem conhecer. E muitos pais, às vezes, ficam constrangidos em entrar em certos temas que, às vezes, não estão preparados para isso e não conseguem falar, como sexualidade, por exemplo, drogas. Esses são os mais simples que nós temos no nosso dia. E tem pais que não conseguem entrar nesses temas com os próprios filhos. A prática da religiosidade, a prática do evangelho já dentro do próprio lar, essa sintonia que traz nesse momento, ele permite que as pessoas, através do conhecimento, através desse contato espiritual, desse contato magnético que existe nesse exato momento da prática do evangelho, as pessoas possam dialogar, possam conversar e pôr em prática as suas perguntas, os seus conhecimentos e aquilo que elas podem passar de melhor para os seus filhos. Quantas vezes nos perguntamos, o que meu filho está assistindo? O que nós estamos assistindo na TV durante o nosso dia a dia? Será que é correto? Será que as mensagens que são passadas na televisão, elas realmente estão trazendo benefício para os meus filhos? Será que através das coisas que estão transmitidas através da televisão, até eu mesmo estou absorvendo boas coisas para poder passar para os meus filhos? Eis um questionamento, eis um fato que nós devemos filtrar no nosso dia a dia.
a responsabilidade que nós temos do indivíduo perante a sociedade, essa forma de nós trazermos o ensinamento para as crianças, a responsabilidade que ela terá perante a sociedade a qual ela está surgindo. Essa transmissão do pai para com o filho, esse aprendizado mútuo que nós podemos fazer em família, né? A responsabilidade que eles vão ser ensinados com relação àquilo que eles vão estar colocando, vão estar em prática no seu dia a dia. O pai que educa demais, ou que mima demais os seus filhos, né, o carinho que ele dá demais, o cuidado que ele dá demais ao seu filho, isso extrapola em algum certo ponto e pode prejudicá-lo futuramente. Toda família, todo pai, deve educar as crianças de acordo com o meio em que nós estamos dispostos. Certas dificuldades, elas devem ser expostas ao próprio filho. Não devemos dar mimo demais, não devemos dar carinho demais, porque a gente sabe que isso daí a criança ela vai absorver, às vezes até de forma errada. Então o pai, em sã consciência, o conhecimento que ele já tem da sociedade, do meio em si, ele sabe que isso futuramente pode prejudicar a criança. Esse mimo, esse afeto em excesso que nós damos, às vezes, para as crianças. Então, isso pode prejudicar a criança no futuro. Então, ela já deve ser preparada para as dificuldades que irão surgir na vida. Toda criança ela deve ser preparada para isso. Nós não vivemos com isso no nosso dia a dia? Quantas vezes nós falamos assim, poxa vida, que situação em que eu caí? Como é que eu vou sair dessa? Se a gente não soubesse, não tivesse aprendido como sair dessa, como é que a gente iria fazer por isso? A gente ia se matar? A gente ia entregar os pontos? Não. Nós temos essa capacidade de aprendizado, de saber como lutar e como botar à prática essa luta no nosso dia a dia e expor as situações e tentar sair da melhor forma possível. Então, isso também deve ser exposto às crianças, educando-as da melhor forma possível para as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. A influência da TV na formação moral da criança, do adolescente, né? O que a família tem assistido, né? A educação através da violência. Quantos pais eles acham, né, que através da palmada, através dos tapas, né, aqueles que nós tínhamos quando nós éramos crianças, nossos pais, a gente fala assim, poxa, eu tive, por que eles não tiveram? Eu apanhei e não morri, hoje eu estou aqui inteiro. Eu tomei uns tapas e estou aqui. Nós devemos entrar, né, na seguinte condição. No nosso tempo era diferente. Nós éramos diferentes. O tempo em si era diferente. Naquela época, os pais eles não tinham o diálogo que eles têm como hoje os pais têm com os próprios filhos. Quando muito tem, tá? Que às vezes tem muitas famílias que ainda não conseguem isso daí. A prática da violência para a educação com os filhos é uma coisa em questão. Né? Hoje todos nós sabemos que é indevido isso. Né? O pai ou a mãe castigar os filhos com certos tipos de violência, tanto moral como física. Todos nós sabemos que isso prejudica e muito as crianças, os traumas que são levados para o futuro. Então, na nossa época, quando nós éramos crianças, tá? Até tudo bem. Os pais eles não tinham esse entendimento, esse conhecimento que nós temos hoje. E o Espiritismo ele veio para trazer isso. Como eu disse para vocês há uns minutos atrás, a prática do Evangelho, a prática da religiosidade dentro de casa, essa afinidade que nós temos dentro da nossa família, já abriu esse leque para que a gente possa manter diálogo com as crianças, conversar com as crianças e expor os seus problemas. O que é pró e o que é contra a educação, o que vai beneficiar e o que vai prejudicar. Então, através dessa conversa, através desse diálogo, nós podemos evitar a prática da violência, né? A prática do castigo, né? Trancar no quarto, deixar de fazer isso, comprar aquilo, mimar as pessoas com certas coisas. Então, hoje, nós conseguimos fazer isso através desse tipo de educação, desse tipo de conhecimento que nós temos. Então, quanto mais evoluímos, quanto mais conhecemos, quanto mais deixamos para trás aquilo que prejudicava, quanto mais enriquecemos os nossos espíritos com conhecimento, com aprendizado, mais podemos transmitir essas mensagens, mais podemos ensinar aqueles que vieram buscar através de nós aquilo que eles estão necessitados. Ah, muito bem, tudo bem, eu tenho a família, não sei o que lá, mas eu entendo, eu pratico o espiritismo, eu sou de uma família que veio de família espírita, eu sou de uma família que veio de religião católica, nós somos altamente fervorosos na nossa religião, eu conheço muito, eu sou praticante, eu faço minhas orações, mas o meu filho não me entende.
mas eu tenho sérios problemas com a minha filha. Eu tenho sérios problemas com fulano, eu tenho sérios problemas com isso, com aquilo, com isso, com aquilo. Aí nós nos perguntamos, onde nós estamos falhando? Será que realmente a situação que eu estou expondo, será que a situação em que eu estou vivendo, será que a situação em que eu estou vivenciando naquele momento com aquela criança está correta? Será que eu já parei para pensar que é só o meu pensamento, que é só aquilo que eu sei que eu devo expor e colocar ali para aquela pessoa e quero educá-la dessa forma, da mesma forma como eu fui educado? A gente tem que saber que não é assim. Tá? Então, como eu já disse aqui, são espíritos antigos, às vezes espíritos até mais antigos do que nós, e que trouxeram uma carga muito maior do que a nossa. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com certas situações, com relação ao ensino e à educação dos nossos próprios filhos. Tudo ponderado, tudo seu meio termo, tudo seu peso e sua medida. Não adianta a gente querer educar uma pessoa quando a gente está estressado, quando a gente está nervoso, quando a gente está isso, está aquilo, quando a gente está desequilibrado principalmente, espiritualmente, moralmente. Como que a gente vai querer educar uma pessoa se a gente não está se educando a nós mesmos? Se nós não adquirimos para nós mesmos a própria educação. Como é que a gente vai botar em prática aquilo que nós não temos realmente na prática para com nós mesmos? Então, nos perguntarmos, onde que eu estou errando? Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou agindo corretamente? Será que eu estou falhando em algum ponto? Onde que é que eu estou falhando? Entender, através dos ensinamentos do Espiritismo, que ele veio trazer para nós a tantos ensinamentos, a tantos conhecimentos, através da educação que Allan Kardec ele nos traz, esses conhecimentos. Não adianta eu partir para a violência, que a gente sabe que violência ela vai gerar muito mais violência. Tá? Não adianta eu partir para a ignorância, não adianta eu partir para pontos extremos, que a gente sabe que isso daí não vai dar certo. E está mais do que provado cientificamente que isso daí não vai dar certo. Então, colocarmos a mão na consciência, se precisarmos de ajuda, se precisarmos de uma pessoa que possa nos orientar da melhor forma possível, vamos buscar ensinamento, que vai ser um ensinamento para nós, para que a gente também possa botar em prática esses ensinamentos. Todos nós, afinal de contas, somos eternos aprendizes. Somos espíritos que estamos sempre aprendendo. Quantas vezes forem necessárias nós viermos a esse mundo, muitas vezes necessárias serão as formas que nós viremos nesse planeta. Então, se houver a necessidade de aprendermos, vamos solicitar, vamos pedir ajuda, se estamos falhando em algum ponto, para que a gente possa educar da melhor forma possível e nos educarmos também da melhor forma possível. Aí eu falo, poxa vida, né? Eu trabalho o dia inteiro, fico fora o dia inteiro, os meus filhos ficam com os meus pais, os meus filhos quando muito com os meus pais ou com a minha mãe, tanto da parte do marido como da esposa. Os meus filhos ficam na creche o dia inteiro, os meus filhos ficam na escola o dia inteiro. O que a escola ela pode transmitir aos alunos? Ela vai transmitir para você a parte educacional, a bagagem do ensinamento, a matemática, a física, a química, mas ela não vai trazer a parte moral para as pessoas. Quando muito ela traz a parte moral para as pessoas. A parte moral ela vem da família, a parte religiosa, a parte necessária, espiritual, ela vem da família. O importante é a família. A escola ela pode ficar o dia inteiro lá, ela vai aprender matemática, física, química, que são coisas que ela vai aprender, colocar em prática no nosso dia a dia. Tanto é que hoje em dia a prática é desenvolver o conhecimento da pessoa, não importando o grau. Queremos sim o sucesso dela, o conhecimento dela, a importância dela lá fora. Mas e a parte espiritual? Será que nós estamos nos preocupando com isso? Nós estamos preocupados com o sucesso da pessoa. Ela vai ser uma pessoa bem-sucedida, muito dinheiro para ela, né? Fortuna e glória para ela. Mas e o espiritual? Estamos preocupados com o material, mas e o espiritual? O espiritual ele vem da família. É só a família que pode trazer isso aí para ela. Esse é o mais importante de todos. Quando muita criança ela tem a família para que ela possa educar espiritualmente. Mas Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita justiça, em sua infinita sabedoria, às vezes são aqueles que já nascem órfãos e são aqueles que nascem isso, eles têm a prática, eles trazem dentro de si essa chama espiritual. Eles conseguem trazer dentro de si. Que às vezes nós vemos aí pessoas aí que são de extrema pobreza, que nascem lá no meio daqueles meios muito, como se fala, paupérrimo. E às vezes a pessoa lá traz consigo uma carga de educação, uma carga de espiritualidade tão grande que às vezes uma pessoa de boa família, uma pessoa rica, ela não tem esse dom.
Então, é que a gente fala, Deus é infinitamente sábio em tudo aquilo que Ele faz. Então, nunca nos cabe julgar os seus desígnios. Então, essa parte espiritual, quando ela está na família, somos nós que temos que dar, não a escola, não o professor. Nós estamos vendo aí as escolas hoje passando por situações difíceis, dificílimas. Professores ensinando, às vezes até incorretamente, certas crianças, dando ensinamentos viciosos, ensinando até coisas que não deveriam aos próprios alunos, com princípios até de outras filosofias de vida. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com aquilo que a escola às vezes ela está dando essa bagagem para a criança. O diálogo dentro das nossas casas, trazermos essas crianças para o convívio no nosso dia a dia, o ensinamento que nós temos que dar para ela é a parte espiritual, é a parte moral que nós temos que dar para ela. E isso é dentro de nossas casas. Esses minutos que às vezes esses pais têm com os próprios filhos, que às vezes trabalham o dia inteiro e não conseguem ver a criança o dia inteiro, ela fica fora, o pai fica fora, porque necessitam trabalhar, porque precisam colocar o dinheiro dentro de casa, pagar o aluguel, pagar isso, pagar aquilo, que às vezes que é necessário para pagar até a escola da própria criança. Esses pequenos minutos que eles estiverem com as crianças, eles devem aproveitar no máximo esses minutos. Eles devem transmitir nesses pequenos minutos, nessa pequena meia hora, nessa pequena 1 hora, 2 horas que eles estiverem com os filhos, elas devem transmitir da melhor forma possível a sua essência, a sua grandiosidade espiritual para com seus filhos. Que elas sentem com seus filhos, que elas leiam um livrinho com seus filhos, que elas brinquem com seus filhos, que os pais brinquem de cavalinho, brinquem de qualquer forma, dê a atenção necessária para que os filhos eles vão querer essa atenção da melhor forma possível. A gente vê que às vezes essas crianças, que elas ficam o dia inteiro com as avós, ou os tios, ou o parente, ou na escola, quando elas chegam em casa, elas veem os pais, o que elas mais querem é brincar, conversar. Às vezes o pai, não, eu estou cansado, não sei o que lá. Não pode ser displicente nessa hora. Tem que dar o máximo de atenção para as crianças nessas horas. Nessas pequenas meias horas que sobrarem, é as horas que nós devemos nos dedicar da melhor forma possível para essas crianças. Esses que nós acolhemos para que possamos dar a educação para elas da melhor forma possível. Esses que nós nos propusemos espiritualmente, a hora que nós nos encontramos no plano espiritual, falando assim, não, eu vou me encarregar de dar essa educação para essa criança. Então, esses minutos são importantíssimos para que elas possam frequentar esses momentos e estarem com essas crianças, dando-lhes os melhores ensinamentos possíveis. Ler um livro, explicar os malefícios, né? O que pode ser desperdiçado, o tempo que são perdidos na frente da televisão, as amizades com que elas estão, etc, etc, etc. Então, não desperdiçar esses pequenos momentos, principalmente para os pais, né, que têm esse pequeno momento com os filhos. Aproveitar no máximo. Pais que ensinam e educam os filhos da mesma forma. Poxa vida, eu ensinei meu filho da mesma forma, meu outro filho, iguaizinho, os dois foram educados, mas a recompensa foi totalmente adversa. Um respondeu e o outro não respondeu. O que nós acabamos de dizer aqui? Existe uma individualidade. Nós somos individuais. Nós somos, às vezes, antigos. Nossos filhos são diferentes. Há uma individualidade entre eles. Uns vêm com uma carga, outros vêm com mais conhecimento, outros vêm com menos conhecimento. Tá? Essa diferença de espírito é normal, pessoal. Tá? Então, são crianças que elas vêm com bagagens diferentes. Não adianta, às vezes, a gente falar assim, poxa vida, eu eduquei da melhor forma possível, os dois foram educados da mesma forma, mas a resposta foi totalmente diferente. Não é falha dos pais. Tá? Então, às vezes, isso acontece com filhos gêmeos, poxa vida, gêmeos iguais. Como é que pode um ter uma resposta e o outro ter outra resposta? Como é que pode eu educar um filho de uma forma, da mesma forma que o outro, e o outro agir de outra forma? É isso aí, a individualidade. São espíritos diferentes. O pai ele pode transmitir o material genético. Os pais transmitem o material genético, mas não o espírito. Certo? O espírito é individual. A carga genética sim, mas o espírito não. Tá certo? Então, se ocorrer isso, compreendam da melhor forma possível. Aí tentem conciliar essas falhas da melhor forma possível. Falhas em termos, tá certo? A individualidade espiritual.
Acho que já está encerrando já? Puxa vida, tem coisa... Então, vou deixar só mais um exemplozinho aqui para nós aqui, que Allan Kardec é a educação moral da infância. Então, na Revista Espírita de 1864, ele publica um tema exatamente com relação às crianças. O texto é Primeiras Lições de Moral da Infância. De todas as chagas morais da sociedade, parece que o egoísmo é a mais difícil de desarraigar. Com efeito, ele é um tanto mais quanto mais alimentada pelos mesmos hábitos na educação. Parece que se torna a tarefa desde o berço, excitar certas paixões que mais tarde tornam-se uma segunda natureza. É de admirar-se dos vícios da sociedade quando as crianças o sugam como se fosse o leite materno. Então, nesse texto aqui do Allan Kardec, quem puder adquirir, na internet tem. É da Revista Espírita de 1864 e o título é Primeiras Lições Moral da Infância. E ele fala aqui umas coisas bem interessantes com relação à educação que nós damos para os nossos filhos, e ninguém melhor do que ele para dar essa instrução, porque ele foi um excelente educador e ele soube realmente passar através dos meios das comunicações, das entrevistas espirituais, né, trazer esses ensinamentos para que a gente possa botar em prática da melhor forma possível, para educar aqueles que a gente mais tem afeto. Pessoal, o tema é extenso, é gigantesco. Tá? Se a gente fosse falar aqui, a gente ia ficar horas e horas falando aqui. Então, como o tema já se esvaiu, acho que eu está aberto aí para a gente possa fazer as colocações, as perguntas. Então, chegou aquele momento de nós participarmos. O assunto é amplo, mas é extremamente importante. Eu acho que, tenho certeza, que cabe em qualquer lugar, em qualquer situação, a educação é a primeira necessidade do ser humano para se relacionar. E já se fala da importância, ele não falou diretamente, Jesus, né? Da importância dos pequeninos, porque quando ele fala, deixai vir a mim os pequeninos, ele não está dizendo as crianças, a parte física, porque ele não poderia fazer nada, mas assim, aqueles que se parecessem com crianças, com a inocência, com a humildade, com toda aquela característica da criança. Pureza, né? A pureza de coração. Então, a importância da educação. Que acho que ele tocou bem no assunto da informação que a escola passa para nós. Informação. Mas a parte moral, não. Isso vem de casa. É muito importante. E nós vemos, ele comentou desde o alto escalão até o mais próximo de nós, com quanto é importante a educação. Então, naquele momento, quem tiver uma pergunta para fazer, uma colocação. Fique à vontade, pessoal. Vamos lá, colocações. Ou o tema foi explicado, muito bem explicado, ou ninguém, né? Vamos lá, sim, vamos lá. Porque nós fizemos aqui nada mais do que o resumo do resumo do resumo, tá, pessoal? Não, isso é realmente atual. O que eu queria perguntar, assim, de repente, de tudo que você falou, é exatamente isso. Como a gente foi educado lá atrás, de uma certa forma, a gente trouxe. E hoje em dia, a gente passa por um sistema assim, né, de que, por que você não conversou comigo antes? Porque você me bateu. Então, às vezes eles jogam realmente a culpa, não é por bater, mas por outros tipos de coisas que você poderia ter ido por aqui. Sim. Entendeu? Então, eu acho assim, de repente, como agora eu faço, não só eu, mas as pessoas que já passaram por isso, se sente culpado em relação a isso com o filho, ou o filho com a própria mãe, sei lá, com o pai, entendeu?
sentir, olha, não era bem assim, essa educação que vocês me deram me atrapalhou a cabeça. Entendeu? Assim, não desvirtuou, sim, mas não era bem desse jeito. Como é que faz? Porque agora você está ensinando para esses que estão aqui, que são pequenininhos, estão crescendo. E os que já foram ali, como consertar mais ou menos, ou tentar chegar neles? Como a gente fala, assim, é um tema que ele envolve psicologia, principalmente, né? Então, aí precisaria ter um psicólogo aqui para estar expondo essa situação. Eu não sou psicólogo, né? E a gente vai tentar, através do espiritismo, através do ensinamento que Allan Kardec nos traz. Tá? Então, como a gente falou, a culpa, né? Esse sentimento de culpa que nós temos, às vezes, de ter falhado, esse momento de ter deixado nos esquivados de certas situações. Essa bagagem que nós trazemos dos nossos próprios pais. Eu vou dizer para você, eu não sou pai, eu sou tio. Meu sobrinho convive comigo dentro da minha casa, minha irmã foi morar em outro lugar, ele convive comigo. E eu tive sempre aquela educação. Apanhava quando fazia alguma coisa, tomava as reguadas, tomava as chineladas, sempre foi assim. A minha família sempre foi assim, porque minha mãe também foi criada dessa forma, e minha mãe também trouxe isso aí para dentro de casa. Certo? Então, o que fazia a coisa errada era apanhar. A primeira coisa era apanhar. Era depois, e conversar não tinha diálogo, era ser trancado dentro do quarto. Então, quantas e quantas vezes eu já discuti com o meu próprio sobrinho, eu vou expor uma situação como se fosse um exemplo. Quantas e quantas vezes eu já discuti com ele, a primeira coisa que me deu vontade foi de virar a mão na cara. Um tapa ou um soco, alguma coisa, a partir para a ignorância, para a violência. Então, a partir do momento que eu começava a alterar minha voz, a partir do momento que eu começava a me alterar, aí eu parava. Eu falei, poxa vida, eu estou fazendo igualzinho o que fizeram comigo. Então eu chegava a esse consenso. Eu falava, eu estou fazendo a mesma coisa que fizeram comigo. O que eu fazia? Então eu canso de dar os exemplos aqui. Conta até 10, toma um copo de água gelada, sai fora do ambiente, tá? Porque aí os dois começam a falar alto, né? A voz se entorna, os dois começam a falar alto. Então, se mais um pouquinho, acender um fósforo ali pega fogo. Então, eu procuro evitar. Nós devemos procurar evitar isso. Então, através dos ensinamentos que nós temos, através do conhecimento que nós temos do espiritismo, da religiosidade, dessa paz que a gente tenta buscar dentro de nós, se eu não conseguir colocar em prática, como é que eu vou fazer? Eu vou errar também? Eu não quero fazer isso. Eu não quero que depois, futuramente, essa pessoa venha ter raiva de mim. Não quero que isso aconteça. Eu passei por certas situações, mas eu não tenho raiva da minha mãe, eu não tenho raiva do meu pai, porque eu apanhava. Por que eu vou ter raiva? Era a condição deles na época. Na época era essa a condição. Na época eles não conheciam o espiritismo, mal praticava o catolicismo, minha família de descendência católica, né? Mesmo que colocasse em prática o catolicismo, e aí? Não tinha diálogo dentro de casa, não tinha conversa. Hoje é totalmente diferente. Hoje nós temos a conversa, hoje nós temos como conversar com as pessoas. Se às vezes, em algum momento, a gente trava, que às vezes dá um nó na garganta da gente, como é que eu vou fazer isso? Se eu não tive a prática do diálogo com a minha família, como é que eu vou fazer isso? Então aí a gente parte para aquele princípio. Se eu estou precisando de ajuda, vamos procurar uma ajuda, né? Uma pessoa que me oriente que eu possa fazer isso da melhor forma possível. Eu não sou a melhor pessoa para isso. Eu não sou a melhor pessoa para isso, tá? Então seria um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa, né? Para que a gente possa ensinar da melhor forma possível isso daí. Mas hoje nós temos essa prática do diálogo. A conversa. Às vezes nós pensamos que a pessoa não perdoa, não vai me perdoar eternamente, porque ele me bateu. Porque... Não é assim, pessoal. Tá? Eu mesmo não tenho nada, eu não relevo nada da minha mãe, do meu pai. Sabe? A gente não releva. Às vezes a gente pensa. Nós temos o costume de colocar as coisas na mente da gente, nos pensamentos, e deixar lá, falar assim, não, é isso e aquilo, acabou. Mas a gente não sabe o que se passa na cabeça da pessoa. Então é assim. Não levar essa consciência de que não serei perdoado, não terei nunca condição de conversar com essa pessoa vai me maltratar eternamente porque eu fiz isso ou aquilo. Não pode pensar dessa forma. Hoje é tudo diferente. Hoje nós temos esse conhecimento, hoje nós temos a prática. Se a gente não pode conversar fisicamente, se a gente não puder conversar cara a cara, a gente pode conversar mentalmente. Através da oração, através do Evangelho. O Evangelho no lar ele já começa esse tratamento, ele já começa essa harmonização, esse tratamento. Então, todas as noites, antes de dormir, meu Senhor, né, o mentor espiritual desse meu filho, ilumine a cabeça dele para que ele possa me entender que eu não errei perante. Eu fiz o que eu achei que fosse necessário, mas se eu errei, que eu seja perdoado por isso. Né?
Nós podemos fazer isso. O conhecimento, está aqui o conhecimento, o ensinamento, ele nos traz isso. Essa é a melhor forma que tem. O Espiritismo é maravilhoso por causa disso. Ele traz esse conhecimento, ele traz essa luz para que a gente destrave. Né? Nós somos muito travados, a gente precisa se destravar. Então, o universo é gigantesco, é infinitamente grande as possibilidades que nós temos de crescermos espiritualmente, mas a gente acha que é só isso, é só esse pedacinho, é só esses termos. É gigante, pessoal. Nós temos que ler muito, temos que conhecer muito, porque o negócio é vasto. Existe essa possibilidade. Existe a reflexão, que nós já temos o conhecimento, mesmo que seja pouco, nós já temos a possibilidade de conversar conosco, Sim. pelo menos, qual é a minha dificuldade. O Divaldo que coloca, né, sempre, para que a gente olhe para o espelho e pergunte, quem sou eu? O que está acontecendo? Sabe, eu perguntar para mim, por quê? Estou travada nessa situação, eu não aceito. É só o dia a dia. Não tem um manual de instrução. Não existe. Somos nós mesmos. É o dia, Somos nós Divaldo mesmos. fala aí que a cura também está em nós. Não está fora, está aqui dentro. A partir dessa coragem. A partir dessa coragem de chegar em frente ao espelho e se auto-julgar, se autocriticar, tá? Se questionar. É a partir desse momento que a gente começa a se questionar que a gente começa a criar coragem para as coisas. Que nós temos, como você leu também, que uma das chagas da humanidade é o egoísmo. Então, nós temos também, nós trouxemos uma bagagem que temos que trabalhar. Nós somos espíritos imperfeitos, fomos criados simples e ignorantes, mas com o livre-arbítrio para que nós possamos trabalhar todas essas nossas dificuldades. Não é à toa que estamos juntos, os nossos filhos, que pediram para reencarnar, nós aceitamos e nós temos essa tarefa. Agora, é uma tarefa que não deve ser levado como culpa, porque nós somos falhos ainda. Não pode ser estigmatizado, né? Agora, nós temos toda a oportunidade do mundo de dialogar, trabalhar conosco. Nós temos sempre pessoas, espíritos amigos, que têm afinidade conosco, reencarnam conosco. Pode não ser como mãe, pode não ser como irmão, mas assim, sempre tem uma pessoa que a gente tem uma afinidade muito grande, um amigo, com quem a gente conversa. E é aí, nesse momento, que o inimigo fala, olha, não é bem por aí que você deve agir. Se você está me perguntando, eu acho que esse não é o meio correto de lidar. Exato. Bater não resolve. Tem horas que a gente tem vontade mesmo de pegar a criança e jogar na parede, feito lagartixa. Não vou dizer que a gente tem. Porque é um espírito também, com tarefas definidas, tem a sua individualidade, tem a sua característica, tem o seu caráter, mas nós temos eu vou colocar como obrigação, mas não é bem essa palavra. Por exemplo, a criança vem com para dentro de casa, vem e fala assim, olha só que engraçado o que aconteceu com fulano, um colega de escola. Olha, e filmaram aquela situação. Não sei o que aconteceu, se a pessoa caiu na hora de praticar um exercício, e todo mundo, em vez de ajudar, aproveita aquele momento para zoar, em cima da pessoa. Aí foi a oportunidade que eu olhei para ele e falei assim, se coloca no lugar da pessoa. Nossa, mãe. Hoje o negócio é viralizar. Se coloca você gostaria que estivessem falando Exato. de você? Ela não gostou do comentário que eu fiz, mas fez ela pensar. Então, olha aí a ajuda do plano espiritual. Com certeza, o seu conhecimento, o que você já aprendeu, mais os amigos do plano espiritual ajudando, você gostaria que fizessem isso com você? Ela já perdeu, ela desmontou. Porque eu falei, se coloca no lugar da pessoa. E se fosse você lá? Foi uma ajuda que eu tive, uma orientação, uma consciência, mas eu tenho a ajuda da minha mãe também, que me fala, não é assim, da minha irmã, que mesmo longe, que não está tão perto, ela, no momento que eu falo, que eu conto o que eu já fiz, você acha, Rita, que isso é o correto? Aí você para. Porque nós não somos perfeitos, nós temos que agregar o conhecimento. Mas é no dia a dia, é na experiência.
Só que nós não podemos deixar de lado o conhecimento que nós já temos. O que Jesus falava? Orai e vigiai para não cairdes em tentação. E qual é a tentação? A tentação é só a parte... Não, tentação em todos os sentidos. Que nós temos aqui, a Terra é realmente um planeta de expiações e provas, mas nós temos ricas experiências em todos os sentidos. Porque a todo momento está acontecendo alguma coisa. Um comportamento diferente, ideias diferentes, manifestações. Então, nós temos a oportunidade de olhar tudo e falar, opa, como grandes espectadores, o que isso serve para mim? Em vez de eu olhar o mal, o que eu posso tirar de bom dessa situação? Porque Deus nos criou para a felicidade, para sermos felizes. Mas Ele permite a tristeza para que nós possamos tirar da tristeza um ensinamento, alguma coisa boa. E como Ele falou, nós estamos aqui aprendendo, eternos aprendizes. Então, nós estamos aprendendo uns com os outros. Ninguém sabe tudo. Não é o papai sabe tudo, não é a mamãe sabe tudo. Nós somos todos espíritos em aprendizado, em evolução. E nada melhor, por isso que nós devemos agradecer todos os dias. Mais essa oportunidade de existência física, esse contato que nós estamos tendo com esses espíritos que muitas vezes não são afins. Não tem afinidade. São as dificuldades de relacionamento. O que eu vou aprender? Qual a medida do nosso amor? Porque isso é uma forma de amor. É minha filha, nasceu de mim, eu passei o DNA. Mas por que nós estamos juntos? Se nós não temos tanta afinidade assim. Alguma coisa nós temos que aprender. Né? Não é abaixar a cabeça, aceitar tudo, calada, não. É resignar-se no sentido de quando nós não temos condições de entender. A humilhação que ele pede não é aquela humilhação de você abaixar, amém, amém, não. É humilhar sabedores que não somos conhecedores de tudo. E temos muito que aprender, mas nós não podemos parar. Se não der para falar, vamos vibrar. E vamos agir, né? Porque o exemplo também ensina muito. Aí ensina mais do que as palavras. Exatamente. Acho que eu falei demais. Não, tá certo. Tá bom. Mais alguma coisa, alguma colocação? Dificuldade existe, não é? Mas nós temos que aprender a falar também. Eu tive um problema essa semana, que minha vizinha pediu para pegar o filho na escola, tudo bem. Na hora de sair para ir para a escola, esqueceu de pôr chave na mochila dele para a hora que quando chegou em casa, aí ele perguntou, cadê a chave? Eu falei, sua mãe não me deu chave nenhuma. Aí ele entrou em casa, o menino começou a gritar tanto que eu fiquei assustada. Xingou a mãe, falou umas coisas assim que eu fiquei até gelada. 12 anos de idade, ela só pensa nela, nas irmãs dela, umas coisas assim tão Sim. sem nexo, que eu fiquei até... Eu não queria ficar na minha casa, eu queria ficar em pé na porta dele. Eu falei, não, você vai descer para vir almoçar. Almoça, você deixa suas coisas, você vai descansar um pouco também. É porque eu tenho lição para fazer. Eu falei, tudo bem, mas quem deveria pegar a chave um dia antes é você, pôr na mochila. Não contar com a tua mãe e seu tio. Não tem que contar. Tem que você lembrar que você tem uma chave para... Sua mãe foi trabalhar, pode entrar. Como que você vai entrar? Por debaixo da porta você não ia entrar. Aí ele começou a xingar tanto a mãe que eu fiquei até... Eu falei, nem comentei com a mãe dele, nem quis comentar, porque eu não quero... Aí eu pensei em tomar uma atitude, eu pedi para buscar, mas a próxima acho que eu estou pensando em nem ir mais buscar ele. Tem que aprender a ir sozinho para a escola e voltar sozinho. Está com 12 anos? Porque tem 12 anos, porque eu com 8 anos de idade... É teu neto? É teu neto? Não, é filho da minha vizinha, não tenho neto. Não é parente teu nada? Não, é meu vizinho lá, tudo bem. A mãe pediu para me buscar ele na escola, fui buscar, tudo bem. Mas não tinha chave para entrar na casa, ficou na sua. Ficou na minha, mas começou a xingar a mãe, mas eu fiquei assim, muito... Porque a história gritava tanto que complicado. É complicado. Para mim é complicado. É uma situação que você absorveu sem ter, como se fala assim, o parentesco, a participação nenhuma, né? Então, quer dizer, tudo que é colocado na nossa vida, tudo aquilo que nós
foi tanto aprendizado teu como aprendizado para ele. Você deve ter passado alguma coisa para ele que ele deve ter falado assim, poxa vida, eu errei errado. Ele estourou na hora, tá? A criançadinha... Explodiu, gritou, nossa, que é isso? Hoje todo mundo é violento, todo mundo estoura fácil. Tudo bem, mas eu... Sim. Mas você chegou a conversar com ele falando para ele, você está agindo errado, não é assim? Você está agindo errado. Falei, que a sua obrigação, você pegar um dia antes, sua chave botar dentro da mochila. Exatamente. Já fiz a minha parte, mas aí amanhã, porque colocou na escola para buscar, caso na ausência dela buscar. Eu acho que eu não estou querendo nem mais buscar mais. Sim. Deixa as coisas acontecerem. Eu estou tomando essa decisão. Deixa as coisas acontecerem. Vou deixar as coisas a oportunidade a melhor oportunidade que você tiver, você pode chegar a conversar com a mãe dele e explicar. Explicar para ele o que aconteceu. Você não precisa falar detalhes minuciosos, né? Você pode contar para ele o que aconteceu, tal, foi difícil para mim. Eu estou tendo dificuldade, o teu filho está me deixando difícil a situação. Como que eu devo agir? Você conversa com ele, fala com ele direitinho. Fala para a mãe conversar com o filho. A tua parte você já fez. Já fiz, minha tá? parte. A tua parte você já fez. Não assuma coisas que sejam além da tua capacidade. Não vou assumir nada, não. Eu vou pensar. Exatamente. Eu pensei muito, tomei uma decisão essa semana. Eu falei assim, eu não vou buscar esse menino. Se você puder vibrar por ele, que ele ainda tem 12 anos, ele é novo pra caramba, ainda é muito novinho. Tá na adolescência. Exato. Assim, uma mediunidade assim, aflorada, então tem que ir. A tua parte você fez. A minha parte eu fiz. Exatamente. Eu coloquei o nome dele na caixinha de vibrações. Coloquei para ele. Legal. A mãe também. Mas que o tio foi levar, também não lembrava de levar, pegar a chave e colocar na mochila. Então, eu escutei coisas que eu fiquei até com dor de cabeça. Aí a mãe voltou do serviço, foi trabalhar, voltou, entreguei, aí tudo bem. Mas vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, vamos ver o que vai acontecer. Não a novela que acabou ontem, Velho Chico, né? É o atual. Não, atual mesmo. Mas fica tranquila, fica tranquila e pensa que tudo vai melhorar. Tá certo. Tá joia. Tá certo. Legal. Mentalizar essa melhora, colocar o nome dele nas orações para que ele possa absorver coisas boas. Opa. Obrigado, pessoal. Eu agradeço pela atenção, pela ajuda. Se faltou alguma coisa, nós estamos aí para podermos ajudar da melhor forma possível. Obrigado a todos. Nós vamos vendo que viver é fácil, difícil é conviver, né? E não é difícil, é um grande desafio. Um desafio chamado família. Um desafio chamado convivência. E como todo desafio, traz as suas dificuldades, traz as suas peças, mas, inegavelmente, um grande conhecimento, uma grande experiência. E é isso que nós precisamos para crescer, para evoluir. E desta forma, nós vamos agradecendo as orientações e em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, vamos abrindo os nossos corações em vibrações de amor, paz e reconforto. Vibremos, Senhor. Pela paz no mundo e no Brasil. Vibremos pelos enfermos do corpo e da alma, nos hospitais e leitos de dor. Vibremos pelos sofredores que ainda desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e por aqueles que tentam abreviar a vida. Vibremos pela expansão do Evangelho. Que os ensinamentos de Jesus possam penetrar o coração de todas as criaturas. Bem-aventurados
os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os aflitos. Vamos vibrar pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas. Pelos trabalhadores do bem. Por todos os lares da terra. Pelos nossos lares. Muita luz, harmonia, paz e alegria. E vibremos, Senhor, por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre amado, aos amigos queridos da espiritualidade maior e aqueles também que vieram comunicar-se conosco. Nós agradecemos e pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos passar para os passes agora. Então, aqueles que vão receber o passe magnético, nós pedimos, por favor, para que formem uma